Bora lá, corredores, está começando hoje um Bora Lá Professor. Eita, minto, é um Bora Lá Atleta. Hoje vai ser um Bora Lá Atleta com o professor Marcos Gomes. Apesar de ser o meu professor, o professor de vários atletas, já ter revelado várias revelações aqui, atletas de revelações no Rio Grande do Norte, ele começou sendo atleta como qualquer um da gente. Ele estudou para ser professor de educação física, mas ele também foi atleta. Professor, sua história, já fiquei sabendo, já me contaram, o senhor já me contou algumas partes. Você é do Rio? Não, eu sou de Recife, de Recife, mas morou no Rio? 25 anos. No Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Aí depois, conta aí como é que foi. Como é que você foi bater aqui em Natal? O início do esporte em si, ele começou com jiu-jitsu, na realidade, né? E do jiu-jitsu eu tive essa primeira vivência, né? E como todo adolescente, sempre procurando descobrir aquilo que fica ideal para principalmente na performance, na atividade física, a gente está sempre buscando alguma coisa. E do jiu-jitsu eu fui para o futebol, né? Consegui jogar ainda num estádio de futebol lotado em jogos importantes lá em Recife. Foi uma vivência muito boa, maravilhosa, né? Que é um sentimento assim de você sair de dentro de um túnel, né? Com aquela multidão toda no estádio. E ficou muito marcado, mas eu precisava de alguma coisa mais assim, que me realizasse mais. O futebol todo brasileiro gosta, né? Eu como tal, Quem não é diferente. Quem não é atinhado em bola, né? Aquela pelada, fim de semana principalmente. Então, e daí eu fui no futebol, tentei também, porque no futebol são várias pessoas para assistir 11 contra 11, né? É verdade. E eu descobri que na corrida eu era um dos atores principais também, como Os todos mais nós somos, resistentes né? em campo. Imagina se a gente quiser jogar um futebol, quase impossível você jogar com o Neymar, né? Não sei, é um fenômeno esse aí, outros jogadores importantes. Já na corrida não, você fica ali do lado do atleta principal, né? Tá bem pertinho de você, às vezes, mesmo que seja pelotão de elite, mas tão próximo, tira foto. Então a corrida de rua ela é muito democrática. E atletismo, né? Isso aí me fascinou um pouco, como fascina essa multidão que existe hoje correndo nas ruas, né? Então você lá em Recife começou no jiu-jitsu? No jiu-jitsu, isso. Aí quando é que você veio para Natal e quando é que você descobriu esse atletismo? Foi ainda lá em Recife? Não, até aqui em Natal também, em 1976, quando eu vim de Recife para trabalhar em Natal. Mas ainda não fui direto para a corrida. Eu corria, mas não como uma atividade principal. Eu entrei no Karatê. 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 Gosta de luta. O professor Alves, né, que é um fenômeno e um nome reconhecido mundialmente, Juarez Alves Gomes, onde eu aprendi o Karatê de verdade, né? E fiquei por muito tempo, inclusive dei aula também no próprio grupamento fuzileiro, lá no Rio de Janeiro também dei aula, aqui em Natal também de Karatê, mas me fascinou também, né? Mas eu ainda precisava de algo mais, e inclusive eu achei que nunca sairia do Karatê, né? Que é muito bom mesmo. Mas assim, as coisas foram acontecendo e eu acabei me envolvendo com atletismo quando me pediram para tomar conta de uma equipe, né? E equipe essa da Marinha, uma responsabilidade muito grande, né? Fuzileiros navais. Fuzileiros navais, exatamente. Na Marinha. Como eu fazia muita atividade, inclusive o Karatê também, e tem momentos que, como eu tinha essa habilidade, como é que eu diria assim? Na época você já era formado também? Ainda não. Ainda não. Mas entendia muito bem do assunto. Sim, no caso do Karatê, e depois a própria Marinha ela tem cursos, né? Que especializa de formação. Inclusive alguns cursos daqueles, para o pessoal mais antigo, era considerado como graduação em educação física mesmo, reconhecido pelo MEC, inclusive, né? É o EP. Entendi. Mas enfim, então eu me envolvi com toda essa dinâmica, né? Mas na realidade eu entrei na equipe como massagista da equipe, né? E assim fui me envolvendo com o pessoal do atletismo, da corrida, fui estudando também, né? Fui inclusive matriculei na Castelo Branco, das grandes universidades lá do Rio de Janeiro. Enfim, me deixaram a equipe da Marinha para que eu tomasse conta. Responsabilidade com o professor Marcos Gomes. Exatamente no tempo que eu queria começar a correr, né? Inclusive fiz algumas maratonas lá no Rio, né? Corria assim para 3 e 1, eu corria bem. E sabia que poderia desenvolver mais, mas como treinador foi muito prematuro. Eu não Começou logo cedo. Não consegui ser atleta, né? Não mas deixava. foi atleta, todo jeito. Mas eu queria mais um pouco ainda, né? Mas enfim. Ainda continua sendo atleta. Correu um dia desse, os 21K lá do Desafio Oásis. Desafio difícil. Sem parado, sendo difícil. Mas vamos, então. E fiquei com a equipe da Marinha, participei de campeonatos brasileiros, né? Lá no próprio Rio de Janeiro, campeonatos estaduais, porque a Marinha ela tem uma equipe muito forte, né? na área do atletismo, ainda tem. Inclusive hoje com esse projeto que agrega atletas para a Olimpíada, né?
Nós temos grandes atletas. As equipes militares hoje elas estão reforçadas exatamente para essa valorização do esporte, envolvendo assim, voltados para a Olimpíada, né? E está agregando muito bem e com bons resultados, né? Nós vemos aí os pódios, inclusive na Olimpíada mesmo, que os nossos resultados melhoraram muito, né? Aí quer dizer que lá no Rio, você, além de tomar conta da equipe, Sim. Era o atleta Sim, e era o professor ao mesmo tempo. ao mesmo tempo. Mas isso aí me enriqueceu muito, né? Porque os militares, eles, principalmente os fuzileiros navais, eles são muito cuidadosos, né? Com tudo isso. E nós tínhamos treinamento, por exemplo, de altitude, né? Nós fazíamos lá em Nova Friburgo, a equipe nós íamos, passamos quase 6 meses de treinamento bem assim, porque a gente precisava para a competição, então tinha que levar uma equipe representativa sempre à altura. E nós corríamos na rua, fazíamos competições em vários estados do Brasil, né? Salvador, Recife e por aí vai. Porque essa representação era tão boa que ficamos com crédito, né? Para representar a Marinha na época, nas corridas de rua também. Não só no Rio de Janeiro como no Brasil, né? E nós temos grandes nomes das corridas, como o Palmeirano Benjamin, né? Foi um dos vencedores da Maratona do Rio já. Temos o ultramaratonista, que é daqui do Rio Grande do Norte, da Guia, né? Que é muito conhecido, já bateu vários recordes aí, provas internacionais, tem um currículo excepcional. Da Guia é um cara, principalmente na Marinha, ele representou muito bem. E o Brasil, né? Porque ele teve muitas vitórias boas. Aí do Rio de Janeiro, veio para Natal. Voltei para Natal. Voltou para Natal. Aí Natal não quis mais sair. 94, Na realidade eu vim para voltar para o Rio novamente, mas não consegui, que me envolvi com essa turma aqui maravilhosa, né? Que hoje é o Carne, né? Que você faz criou 25 anos, o Clube de Atletismo do Rio Grande do Norte. Isso. Era com outro nome, mas assim, o projeto ele começou nesse ano, 94. Quando eu conheci o P. Silva, o Anúbio, né? Santa Rosa, que eram também, e vários atletas aí, Flávio Alves, que inclusive já está no outro plano, vieram muitos atletas bons. E nessa história toda da construção do Carne, você também era atleta para levar crescer o nome da equipe, da sua equipe, como também era o professor da galera. Eu também, de vez em quando eu fazia umas artes, né? Por exemplo, prova de 24 horas, não treinava, mas consegui fazer 160, né? Eu ainda fui o 6º lá na Bahia. E depois fui na outra maratona do Rio de Janeiro, 24 horas também. Fiz uma boa marca também, entrei na categoria, né? Que lá o nível é muito forte. E fiz aquela arte que foram passar 3 dias na pista do Kaique, né? Vamos agora falar do atleta Marcos Gomes, as corridas que ele já fez, que ele já participou, as principais que você tem recordações, que você tirou boas colocações e tudo mais. Sim, é porque toda a corrida ela é emocionante, independente da colocação, né? Só o fato de você estar participando ali, né? E está sempre sendo observado, né? As pessoas ficam esperando sempre um bom resultado, mas eu vejo que a corrida ela tem o pódio não é para todos, né? Só cabem 3, às vezes eles deixam caber 5, mas enfim, a gente sabe que todos treinam, todos têm condições de chegar, e eu nunca fui tão efetivo no pódio, né? Até porque houve época aqui para você entrar nos 10 primeiros era difícil, não era todo mundo não, né? Não que hoje seja fácil, né? Mas antigamente eu acho que o nível era mais, pegava mais, a pegada era maior, porque sinceramente, para você 31 ainda não conseguir entrar nos 10 era difícil, né? Difícil. Um pessoal muito bom daquela época, mas isso se deve também à evolução, né, da corrida e, como é que eu diria assim, uma coisa que a gente bate muito, né, que ainda falta de um conceito, de alguma coisa que eleve, né, esse produto, esses atletas que precisam exatamente desse apoio para treinar. Do reconhecimento. Então, o reconhecimento muito desiste, né? Principalmente no feminino. Você como atleta antigamente, você tinha um reconhecimento, tinha algum apoio? Para mim não era difícil porque eu já tinha meu trabalho, né? Os fuzileiros navais eles sempre me deram esse apoio como atleta, né? Mas para quem não tem um emprego, quem não tem como recorrer, né? Como, por exemplo, pagar uma inscrição hoje em dia é muito difícil, né? E viajar também é um custo muito alto. Mas assim, eu me considerava um privilegiado naquela época porque muitos não tinham essa oportunidade de viajar, de participar, né? E aqui, principalmente, por isso que eu fiquei em Natal, né? Porque eu tinha em Recife, minha mãe e meus pais, eles queriam que eu voltasse para Recife, tinha terreno lá para construir casa na praia. Tudo
para que eu voltasse para minha cidade natal, que agora é Natal, né? Mas assim, eu preferi ficar em Natal porque eu me envolvi muito com esse projeto, né? Porque tem muitas histórias até hoje, são 25 dias, 25 anos, e eu me considero cidadão aqui de Natal. E natalense, potiguar, e mais do que isso, o esporte quem me fez, como é que eu diria assim, essa base aqui, acho que minha vida vai ser aqui mesmo, para sempre. Que continue como atleta, dando exemplo, porque ele ainda corre, de vez em quando, se atreve, né? E continue também passando seus conhecimentos para todos os atletas do Rio Grande do Norte, do Brasil inteiro. Porque é gratificante o trabalho que você faz, já faz uma história de 25 anos na carne, mas só que a experiência há mais de 40 anos, não é isso? Pois é, muito tempo. Marcos, e para finalizar aqui, passo uma mensagem do atleta Marcos Gomes, não professor, para esses atletas que assistem esse humilde canal que é o Bora Lá Correr. Uma mensagem de atleta para atleta. É todo seu agora aqui, eu vou até sair. Esse humilde canal é tão humilde como o atletismo, né? Que ele e tem valor, ele agrega valores. O que eu diria para vocês que querem iniciar, principalmente no atletismo, não é fácil, mas o verdadeiro atleta ele vem dessas dificuldades, entendeu? Ele não é criado de qualquer forma, né? Não é uma receita de bolo. Para se conseguir chegar ao objetivo que você quer, mesmo que não seja rendimento, mas seu RP, seu recorde pessoal, firme, não desista, persista e com certeza bons frutos virão. Talvez até demore um pouco, né? Mas com certeza você alcançará seu objetivo, de uma forma ou de outra. Mas a corrida de rua, o atletismo em si, ele nos traz essa paz, essa satisfação de dever cumprido, de um treinamento cumprido, né? E de uma prova realizada e quem sabe até de algum pódio conquistado, não é isso? Então a vida ela é sempre assim e o atletismo ele é um exemplo para a nossa vida. O que nós suportamos no atletismo não é diferente da nossa vida, de atividade de vida diária, né? O dia a dia nosso sempre é difícil e no atletismo não poderia ser diferente. Não é para qualquer um. Poucos tentam, aliás, muitos tentam, poucos conseguem. E você é um dos que vão conseguir sempre, tá bom? Obrigado, professor Marcos Gomes. Professor agora, né? Tô falando, mas é um atleta a dar exemplo, um professor a ser seguido. Uma pessoa humilde, gente boa. Só você conhecendo para saber como é que é esse atleta, professor Marcos Gomes. E lembrando, né, professor, vamos fazer um convite, dia 20 de outubro, corrida dos 25 anos do Carne. Parabéns pelos 25 anos. Estarei lá fazendo a cobertura da corrida. Vai ter a mesa redonda dia 18. Sim, exatamente. Antes do dia 18, a partir do dia 18 tem a entrega de kit. E no dia 18 lá no Ares Atlântico, não é isso? Isso. Tem a mesa redonda com vários convidados, nós vamos debater alguns sobre corrida. Atletas também, né? Alguns atletas daqui fazem a história ainda. E eu meio que vou estar lá mediando toda essa mesa redonda. Isso mesmo, estaremos lá. Bora lá correr e bora lá. Atleta professor Marcos desse mês de outubro. Obrigado, curtam, deixe seu comentário, se inscreve no canal e siga as nossas mídias. Valeu, tchau, tchau. Um abraço.